Meu nome é Marcos Palmer, eu sou formado em Publicidade e Propaganda. Desde que eu entrei no curso, eu sempre tive muita admiração e interesse pela área. Eu me encantei muito pela área de marketing também, fiquei meio na dúvida, assim, audiovisual ou marketing. De qualquer maneira, eu formei também num curso de pós-graduação e especialização em marketing, que me fez ter uma experiência não só crítica em relação à propaganda relacionada ao marketing, mas também me ajudou muito mais adiante quando eu comecei a atuar como profissional na área de direção de cena e de fotografia do audiovisual. Eu fiz o curso de mestrado, também na PUC Minas, na área de interações midiáticas. E aí eu tive a oportunidade também de investir mais numa área de interesse meu, que era a semiótica, e principalmente um estudo das cores enquanto narrativa na semiótica, que me alavancou mais ainda o interesse em relação à teoria, né, que é muito importante na academia, para reforçar não só o trabalho meu fora da universidade, também que eu faço direção de fotografia e cena, mas também nas minhas aulas que enriqueceram como resultado da pesquisa que eu realizei das cores no cinema. Fazendo um paralelo aí assim, da minha história, eu vejo que uma das coisas que me marcou enquanto estudante era uma demanda que eu tinha na fase de estudos aqui, que era uma aproximação, por exemplo, com o mercado, né, com a produção do que acontecia lá fora. Então, quando eu era estudante, ainda tive uma oportunidade de fazer um estágio no SSV, que foi, assim, para mim, o grande motivador do processo mesmo de descoberta de que o audiovisual, essa área, era a minha área que eu queria realmente trabalhar. É lógico que tinha um histórico aí da minha vida, na minha infância eu gostava muito de fotografia, já tinha um laboratório fotográfico em casa. É até engraçado falar, mas assim, em alguns momentos lá da minha infância, né, pré-adolescência, os presentes que eu queria de Natal, de aniversário que eu pedia era banheira, de lavagem, de banhos, dos papéis, era caixa de papel fotográfico. É uma coisa meio estranha, mas era uma coisa que eu gostava muito e curtia. Mais tarde veio o Super 8, e aí o envolvimento com o Super 8 também, né? Aquela imagem assim, do cinema, mas feito em casa, né? E quando eu entrei na faculdade, o laboratório me encantou. Então, assim, é muito curioso eu lembrar de momentos assim que eu entrei no laboratório pela primeira vez, logo no primeiro período, né? Eu achei o laboratório mais interessante, mais atraente daquela faculdade, né, que na época nem era considerado faculdade de comunicação, era o departamento de comunicação da Universidade Católica. E aquele laboratório ele me chamou muita atenção, porque ele, apesar de hoje olharmos para o passado assim, vermos que eram equipamentos mais tipo relíquias, né, com câmeras antigas de televisão, aquelas câmeras enormes, que lembrava a TV Tupi, dessas imagens que a gente tem aí nas memórias. Eu achei aquilo fascinante, né? Trabalhar com a imagem. E uma imagem assim, que você, na hora da captação, você já tinha um resultado, diferentemente do cinema, né? Do Super 8, que eu já tinha experiência, que você fazia a captação, depois tinha que revelar o filme, depois da revelação, você ficava naquela apreensão, poxa, será que o filme vai dar certo? Será que entrou luz na câmera, né? Será que as imagens ficaram boas? Então, eu acho uma coisa que é muito interessante, assim, olhar para o nosso passado, né? Uma coisa bem subjetiva mesmo, e que a gente transforma essa questão das experiências do sujeito e uma relação com o interesse na pesquisa, né? Então, a minha pesquisa, por exemplo, do mestrado, que tem essa relação da semiótica e do estudo das cores no processo da narratividade, eu volto lá atrás no meu passado e eu me lembro como que as cores me encantavam, né? Assim, me chamavam muita atenção. Então, quando eu queria, por exemplo, ter fotos em cores, eu não tinha o acesso a um laboratório em cores. Lembro-me, inclusive, de um trabalho que eu fiz logo no terceiro período, quando eu tive a disciplina de psicologia social, e eu fiz um trabalho sobre o estudo das cores e a psicologia das cores. E nessa pesquisa eu me lembro que eu comecei a entender os processos intencionais, né, do uso das cores para despertar interesse, despertar fome, trabalhando com o desejo da publicidade. E hoje isso vira uma matéria tão básica para mim, para eu passar para os alunos, né,
dessa questão das relações das cores com objetos de referência e processos de significação, e principalmente no cinema, nas quais as narrativas elas são mais complexas, a gente consegue perceber como as cores atuam, não só num processo, vamos dizer, plástico, né, visual, que cria uma relação de beleza ou de feiura com uma determinada situação ou cena, ou até mesmo com personagens da história, mas muito mais estética, né? Então a cor ela funciona, ela tem uma capacidade de funcionar como um elemento ativador de relações às vezes que são muito diretas e primárias, né? Ou icônicas, né? Se a gente pensar do ponto de vista assim, de relação de parecência com a natureza ou com comportamentos e tudo mais, mas ela estimula também o espectador de uma maneira mais estética, ela vai além daquele processo de representação da parecência para relacionar com um signo mais complexo. Vou dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante, que é do filme Hugo Cabret, que foi objeto de pesquisa, da minha pesquisa sobre as cores, né, da significação das cores, é quando o Hugo vai até a casa da Isabelle, meio que seguindo para descobrir onde é que ela mora, e a gente percebe a demarcação do território entre duas cores, né? E aí eu discuto exatamente um conceito que a gente chama de espacialidade, né, ou a espacialidade cromática. O campo visual da Isabelle, ele está mais quente, ele está mais alaranjado, mais avermelhado, enquanto que o campo visual do Hugo está mais azulado. Por quê? Ele, dentro da proposta da apresentação do filme lá atrás, a gente percebe que é um menino que é solitário, ele vive sozinho numa estação de trem, isolado e escondido. E o pai dele era uma pessoa que se relacionava muito bem com máquinas, com relógios, e ele também sentiu essa atração que se identificava com o pai. Então, dentro desse encontro entre esses dois momentos, aí, entre essas duas personagens, que uma menina que tem uma educação, que tem uma família, que tem os pais, e o outro que é órfão, que é o Hugo, a gente percebe que nesse momento em que o Hugo cria uma relação afetiva com a Isabelle, as cores avermelhadas ou alaranjadas passam a ter presença nas imagens em que o Hugo aparece no filme. Então isso fica muito claro, né, a exploração que o Scorsese faz do uso da cor como uma forma de não só de representação, vamos dizer, de espacialidade e de temporalidade, porque também no filme tem muitos momentos em que o Hugo se lembra do pai e nas cenas em que o pai aparece nas memórias dele existem as cores mais quentes, mas quando ele estava solitário na estação ferroviária não tinham as cores avermelhadas. A gente vê que o uso do vermelho, do azul e do branco em todo o filme, a gente percebe que pode ser, né, é uma intencionalidade que a gente entende aí nesse processo da construção, que pode representar, por exemplo, a bandeira da França, o país na qual o cinema despontou de uma maneira muito significativa na história, né, mundial. Durante o processo da pesquisa, a gente avança e mergulha mesmo nesse processo de busca, né, e de descobrimento, logicamente pautado por autores que vão dar uma base muito sólida aí para esse estudo, né, baseado no Peirce. Não deixo também de estudar, por exemplo, autores da teoria do cinema, como Christian Metz, Jacques Almond, Marcel Martin, que são teóricos que mesmo que não sigam uma linha da semiótica de um ponto de vista não estruturalista, ou melhor, eles seguem uma linha estruturalista, eu contraponho também um pensamento não estruturalista como o do Peirce. Então, a partir desses choques, né, dessas colisões entre pensamentos, a gente percebe a importância de usar outros conhecimentos e outras teorias dentro da semiótica. Mesmo que a semiologia, que segue uma linha mais da linguística, uma linha mais estruturalista, seja em determinados momentos limitada no processo de entendimento das relações sígnicas, a semiótica vem e já valoriza o sujeito interpretador. Então o interpretante passa a ter atuação primordial no processo da significação.
Então, dentro da semiótica, dentro desse raciocínio da semiótica, não existe um significado de nada, mas existem sentidos para as coisas. E a produção de sentidos depende, logicamente, das experiências do sujeito interpretador e das relações que são criadas, por exemplo, no filme, dentro de uma narrativa. Então, é uma composição bastante complexa e diferente daquelas que, por exemplo, a teoria que se baseia na linguística, que é a semiologia, vamos dizer, pura, que gera significados, ou que entende que as coisas, principalmente as palavras, têm significados. Quando a gente fala de imagem, essas representações elas se tornam muito mais complexas. E lembrando também que na linguística as palavras e a composição, um poema, por exemplo, ele pode ser muito aberto usando palavras que têm significados. Agora, a imagem denota uma necessidade anterior de experiências e de relações pessoais, né? Então, cada pessoa vai ter uma compreensão diferente daquela combinação de elementos ali, daquelas semioses feitas. Se a gente perceber hoje o que é feito ou produzido em termos de audiovisual na publicidade, há uma diferença muito grande do que era produzido há um tempo atrás. As mídias sociais, as mídias digitais, elas deram oportunidade para todo mundo deixar o seu sujeito livre para expressar. Então, dentro dessa capacidade e possibilidade de uma democratização bastante explícita aí, do acesso à tecnologia, as pessoas passaram a aparecer mais. Nesse campo, a publicidade passou a utilizar também essas pessoas que apareciam mais, que tinham mais seguidores, para elas influenciarem na aquisição ou na escolha de um determinado produto. Então, as marcas começaram a fazer essas associações. Por outro lado, a gente vê uma propaganda também menos produzida, menos, vamos dizer, qualificada no sentido de programação, de planejamento, de conhecimento técnico, de domínio da tecnologia. O próprio uso da tela na vertical, se a gente for observar o histórico do desenvolvimento tecnológico, é até um retrocesso, né? Muitos aqui podem questionar o que eu estou falando, mas é um retrocesso, porque a tecnologia sempre quis representar através da tela uma visão próxima do que nós humanos enxergamos, que é uma visão mais panorâmica. E de repente as pessoas inverteram isso, né? Passaram a enxergar ou buscar representar as imagens ou aquilo que elas queriam representar ou registrar na vertical. Mas ao mesmo tempo valoriza a presença humana. Então a gente percebe que a figura humana passou a ser privilegiada de uma maneira diferente daquela que então era colocada na tela mais horizontalizada. Acho que tem muitas observações e muitos fatores que a gente pode levar em consideração. O próprio acesso à tecnologia, mas não o acesso do domínio da tecnologia, a gente percebe que muita coisa é feita de uma maneira muito experimental, assim, né? Exatamente porque os influenciadores passaram a ser agentes desse processo da publicidade aí, e aquelas campanhas maravilhosas que tinham grandes produções, elas foram reduzindo em volume, e o volume reduziu foi significativamente, o que gerou inclusive vários outros tipos de transformações no mercado publicitário, né? Custos, investimentos, né? A publicidade, de certa maneira, o custo passou a ser muito mais baixo do que já foi anos atrás. Por outro lado, a gente também observa um outro desenvolvimento de uma publicidade muito mais arranjada e planejada no sentido de articulação dos meios, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê nos meios coisas, vamos dizer, às vezes até primárias, né, de qualidade baixa, mas às vezes aquilo ali é proposital, pelo menos num determinado momento, dentro de um planejamento maior, que é de espalhar o conhecimento de uma marca ou de um novo produto e tal. Às vezes um produto vai ser representado na televisão ou no cinema, nas grandes mídias, né, ou mídias tradicionais, de uma outra maneira que não é aquela mais rudimentar. E aí que entram esses estudos, né, nos quais, por exemplo, o uso da cor passa a ser um elemento integrante de uma maneira muito mais complexa, assim como a gente percebe no cinema, aí na publicidade dessas mídias tradicionais a gente percebe uma qualidade melhor, um estudo melhor e aplicabilidade mais elaborada. Eu percebo cada vez mais um trabalho de publicidade mais fragmentado no sentido de que as empresas hoje não precisam muitas vezes de ter uma agência de publicidade.
a gente percebe que hoje tem publicitários dentro de várias empresas, né? Então, nesse mundo fragmentado, e eu acho que cada vez está mais fragmentado e cada vez mais unificado, é um paradigma que é bem paradoxal, né? Porque é um modelo de sociedade em que o sujeito ele ganha uma certa potência a partir do momento que ele tem uma liberdade de se expressar, mas ao mesmo tempo também, quando ele busca essas expressividades, a variedade ela é grande, mas não é tão diferente. Eu acho que existe uma semelhança muito grande entre os comportamentos, assim, o que de certa maneira até unifica nesse ponto de vista. A publicidade, ela é eu acho que na minha vida profissional foi uma escolha muito legal, assim. Mas quando eu estudei não tinha curso, né, que me levaria para o caminho que me levou, a não ser o da publicidade, porque não existia um curso de cinema. Apesar de que, lembrando que a Faculdade de Comunicação aqui hoje, ela surgiu de um curso de cinema, que foi o primeiro curso de cinema do Brasil, né? Na PUC Minas hoje, todos os estudantes de comunicação, seja qual for a unidade, eles têm uma identidade forte relacionada ao audiovisual. Eu acho que é um curso dinâmico, eu acho que é uma atuação dinâmica, a gente não tem rotina, né? É um trabalho que está sempre exigindo pesquisa, exigindo conhecimento do que pode vir a acontecer, então a gente tem que, de certa maneira, estar antevendo, né, o que virá no mercado. Então, a informação, essa diversidade de informação e a busca pelas informações, ela é importante demais. E o conhecimento teórico também, porque o conhecimento teórico nos abre esse campo da percepção até para conseguirmos, vamos supor, dar um passo à frente e tentarmos prever o que pode vir a acontecer em breve, né? Eu vejo que a previsão está cada vez menor, o prazo de previsão, né? A gente não consegue prever a longa distância mais, mas a gente, com o conhecimento técnico, teórico e a experiência, a gente consegue perceber melhor esse mundo que a gente vive. Toda vez que a gente pensa em futuro de qualquer coisa, né, eu acho muito importante demarcar tempos, ou épocas, ou durações. Por quê? Daqui a 10 anos, o que vai ser diferente daqui a 20 anos, ou daqui a 15. Então, eu acho que fica difícil de prever, mas a publicidade está cada vez mais presente na vida das pessoas, sem que elas percebam. Agora, definir exatamente o que vai ser, ainda mais com desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de implantes, né? Agora a gente já tem o chat GPT, por exemplo, que já consegue resolver até criação de textos, né? Com um banco de dados gigantesco, né? Praticamente do mundo inteiro. A gente tem uma certa dificuldade de definir, realmente a incógnita é muito grande. E essa oportunidade, né, que de alguma maneira oportunidade eu acho que a gente cria também de acordo com as condições da vida e tal, de hoje ser professor eu acho assim fantástica, né, porque eu tenho a possibilidade de colocar toda aquela minha experiência do mercado e passar para os alunos. Então assim, eu acho que eu consigo, né, de uma maneira muitas vezes eficiente, trabalhar a motivação, né? Talvez até pelo meu envolvimento, não vou dizer paixão não, porque eu acho que é mais amor mesmo, é uma coisa mais consciente do audiovisual. O amor, o interesse de buscar saber mais, né, sobre audiovisual, sobre técnica, sobre teoria, porque a teoria depende da prática, a prática depende da teoria. E quando a gente consegue juntar as duas coisas, eu acho que é uma grande motivação para os alunos buscarem esse entendimento de que a teoria os ajudará em muito na resolução de problemas do dia a dia da prática. Então, se eu tento buscar esse interesse aí, estimular ao máximo essa relação da teoria e da prática, porque eu senti um pouco falta disso quando eu era aluno, né? É claro que o contexto hoje é outro, as coisas mudam, mas eu me sinto assim numa certa obrigação, num certo papel de criar esse link desde quando eu comecei a dar aula. E aí eu tento estimular ao máximo essa percepção deles do quanto é importante o conhecimento. O conhecimento depende da teoria e quando você parte para a prática e associa as duas coisas, poxa, o resultado é sempre positivo. Eu me sinto sempre confortável, né? Estando assim
tendo essa possibilidade de passar alguma informação, experiência da minha vida, porque a experiência do outro sempre é importante para a gente, né? De alguma maneira a gente filtra ali algo interessante que pode ser utilizado, e principalmente com pessoas que a gente já conviveu, né? Profissionalmente e em sala de aula, é muito interessante isso, né? Ter um ex-aluno, por exemplo, aqui na minha frente, eu quase que dei uma aula, né? E talvez tenha falado informações que eu não tinha na época que ele foi meu aluno, mas eu gosto muito de dar aula. Eu acho que o espaço da academia é a grande oportunidade de formarmos grandes pessoas. E grandes pessoas, com certeza, serão grandes profissionais. Eu acho que essa missão que está relacionada ao lado humanístico da universidade, eu acho que é muito valiosa e tem que ser muito valorizada pelas pessoas que não só estão aqui, que com certeza são, né, valorizadas, mas as pessoas que entram e passam por aqui, e a gente está sempre convivendo e ensinando e compartilhando essas experiências de vida.